O significado do nome Tiago é que vem do calcanhar. Diga assim, que vem do calcanhar. Irmão de João, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que escreveu o Apocalipse. Pouca coisa ou muita coisa? Pouca coisa ou muita coisa? Tanto Tiago como João eram irmãos e tinham o mesmo pai, que se chamava Zebedeu. Diga comigo, Zebedeu. E a mãe deles se chamava Salomé. Diga comigo, Salomé. Salomé era também discípula de Jesus. Nós vemos a palavra falando em Mateus 27, 55, 56. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre os quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, que era Salomé. O marido dela, Zebedeu, era um empresário. Ele era um empresário no ramo da pesca. Ele tinha muitos barcos na Galiléia. Ao contrário de Pedro e André, coitadinho do Pedro, tinha um barco. E ainda esse barco Jesus pediu. Podia ter pedido até o dos outros, que tinha bastante. Pediu o dele, que só tinha um. E Pedro empresta, né? Que Pedro era daquele jeito impulsivo, né? Era daquele jeito sanguíneo. Mas ele tinha um coração no Senhor. Porém, havia uma diferença então entre o chamado dos dois irmãos, Pedro e André, para os irmãos Tiago e João. Porque Tiago e João tinham uma boa condição. Porque o pai deles era dono de quase todos os barcos daquela região. Era um homem não só que tinha uma boa condição financeira, mas era um homem também respeitado até pelo sinédrio, até pelos judeus, até por aqueles que frequentavam a sinagoga dos judeus. Ele era respeitado, esse Zebedeu. Ele tinha influência, ele andava, ele conhecia vários mestres. E aí, de repente, acontece uma coisa que ele não esperava. Vem um forasteiro que se dizia filho de Deus, do nada, chega para os seus dois filhos, que ele criou com tanto amor, que ele dava toda uma proteção, e sendo um empresário, pôs os filhos para trabalhar com ele, para que os filhos pudessem também dar valor às coisas. Então, os filhos trabalham na pesca com ele, ele remunera esses filhos, como ele também remunera os seus empregados. De repente, esse forasteiro, porque eu falo forasteiro, até é difícil para mim falar do meu Senhor assim, dessa forma, mas eu tenho que falar assim, porque era assim que Jesus era visto nesse momento. É fácil hoje a gente falar, não, é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, mas naquela hora era um forasteiro. Naquela hora era uma pessoa que se dizia, para eles, filho de Deus, se dizia Messias, e os judeus não aceitavam. Os judeus não aceitavam que ele era o Messias. Os judeus a todo momento, quando eu falei na semana passada, a todo momento ficavam testando ele, para ver se ele era quem ele dizia ser. Quem está entendendo a palavra? Então ele na verdade, Jesus, ele nunca se preocupou em provar nada para ninguém. A pior coisa que tem é quando a gente vive pela opinião dos outros. Amém? E Deus, ele não quer que você viva pela opinião dos outros. Você tem que ter a sua vida, você tem que seguir a palavra de Deus, você tem que ter o seu próprio discurso, você tem que andar por aquilo que você crê, porque se a cada momento da nossa vida a gente for querer agradar alguém, a gente nunca vai chegar no destino. Amém? Jesus então não queria provar nada, simplesmente ele chega, porque Jesus, ele tinha visão, então ele escolhe, e ele escolhe milimetricamente. Jesus não erra nas suas escolhas, por isso que eu creio que Jesus não escolheu em te trazer aqui nessa noite. Ele escolhe milimetricamente, vê naqueles dois irmãos, pessoas que seriam futuros líderes, que seriam futuros discípulos, que teriam a grande responsabilidade, não só de segui-lo naquela hora, mas a grande responsabilidade de serem formados, para que quando Jesus fosse levado, eles pudessem continuar aquilo que foi começado. Posso ouvir um glória a Deus?
E esse é o intuito do Senhor. Muitas vezes nós não nos vemos como o Senhor já nos vê. Muitas vezes nós não vemos a nossa vida como o Senhor já está vendo. Muitas vezes você não vê o seu casamento como Jesus já está vendo ele restaurado. Muitas vezes você não vê a tua vida financeira, porque você está numa pindaíba desgraçada e a pandemia acabou comigo, pastor. Só que o Senhor já está preparando um grande livramento que você ainda não viu. Mas Jesus enxerga mais à frente. Jesus escolhe Tiago, porque Tiago, falando de Tiago, ele tinha também uma personalidade sanguínea. E não só porque ele tinha personalidade sanguínea, porque tem gente que tem personalidade sanguínea que só faz besteira. Que acha que a sinceridade acaba tirando o equilíbrio da pessoa, e ela acha que ser sincera é falar tudo que ela pensa, na hora que ela quer, na hora que ela pensa. Nem sempre a maior sinceridade é essa. Tem horas que a gente tem que ter senso e equilíbrio para entender que não é qualquer coisa que a gente pode falar, mesmo que a gente sabe que aquilo é verdade. Mas aí se você falar aquilo, você destrói uma pessoa. Porque na verdade, às vezes, tem palavras que elas doem mais do que um tapa. Quem concorda? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque depois, ainda mais se for para uma mulher, porque elas são vingativas. São vingativas. Você falar uma coisa para sua mulher hoje, daqui 10 anos, ela vai estar emburrada, e você vai perguntar, o que foi? E ela vai falar, foi há 10 anos atrás, quando você falou que eu estava gordinha. Quem tem mulher sabe. E disse um pregador, esses dias que eu dei muita risada, você não se atreva a enfrentar um ser que sangra 7 dias e não morre. Não se atreva. Como que pode? Isso é um alien. Jesus sabia que Tiago era sanguíneo. Jesus sabia. Então Jesus enxerga em Tiago um espírito de liderança. Falei, eu vou usar esse cara, é esse cara que eu quero. Porque Tiago, ele tinha os seus defeitos por ser sanguíneo e teria que ser lapidado por Deus, mas Jesus já contava com isso. Isso não seria problema para Jesus. Assim como um bom mecânico sabe arrumar um carro, Jesus sabe arrumar pessoas. Por isso que aqui a gente não tem doutrina. Se você vir aqui para essa igreja, você não vai, daqui a pouco alguém vai chegar do teu lado e falar assim, irmão, tudo bem, hoje você veio de calça, mas aí, semana que vem, irmã, vem de saia. Aqui não vai ter isso. Aqui você não precisa ter um linguajar gospel, você não precisa, para você ser mais santo, você não precisa ter um linguajar, o dialeto gospel, porque você tem um dialeto gospel, né? Dialeto gospel tá amarrado, tá repreendido. A gente não xinga palavrão, a gente fala filho do diabo. Aí a pessoa acha que quando ela chega na igreja evangélica, agora ela tem que ter um linguajar gospel, ela tem que ter uma roupa gospel, ela tem que ter um cabelo gospel. Eu nem sei como é que é cabelo gospel. Ela vira gospel. Só que a mudança por fora não significa uma mudança interior. Quantas igrejas que as pessoas têm uma aparência de que são de Deus, mas são podres por dentro. Como fala, a mesma proporção da saia, do tamanho da saia na verdade, a mesma proporção do tamanho da língua. Quando morrer, vai ter que fazer dois caixões, um para ela e outro para a língua. Ô mania de falar da vida dos outros. Ô mania. E Tiago, ele tinha, mas Tiago não era fofoqueiro. Tiago era o sanguíneo para o lado bom. E Jesus enxerga isso e chama Tiago. E óbvio que foi difícil a decisão. Olha para quem está do seu lado e fala, vai ser difícil certas decisões. Olha para outra pessoa que você não conhece e fala, vai ser difícil certas decisões na sua vida. Mas olha para ele e fala assim, ó, fica tranquilo, Deus vai te mostrar. Tiago foi muito importante na reunião que teve na família dele. Porque Deus tem que usar um da família para ter mais coragem. Amém? Glória a Deus que tem os corajosos das famílias aí, né? Porque através deles outros virão para Jesus. Acho que teve a reunião, sentou Zebedeu, sentou Salomé, sentou João. João era um amor só, né? João não ia decidir nada, coitado. João era amor com todo mundo. Ele, sabe aquela pessoa que para ela tá tudo bem, tá tudo bom? Se for, foi, se não for, não foi.
A glória a Deus que tinha o Tiago. Não pode ter só João na história. Não pode ter um cara só de coração grande. Tem que ter uma pessoa para colocar o prumo na situação. Tem que ter uma pessoa corajosa. Para sair muitas vezes do comodismo, você tem que dar um passo de ousadia. Você tem que dar um passo de coragem. Porque senão você vai ficar aquém daquilo que são os seus sonhos e daquilo que são os projetos de Deus para a tua vida. Se você ficar pensando muito, você não sai do lugar. Por isso que eu louvo a Deus, que ontem os nossos jovens foram de novo para o Farol para evangelizar. Evangelizaram. Nós mandamos fazer. Parabéns para a Jéssica, para todos que envolvidos que foram. Glória a Deus. E assim, é impressionante. Nós fizemos 1000 panfletos. Daquele lá, Silvio, que você ficou com 2. 1000 panfletos. E em 2 finais de semana, eles entregaram os 1000. Eu falo, glória a Deus. Porque as pessoas precisam de Jesus. E o mais legal é que eles colocaram uma faixa no farol, e na faixa estava escrito assim: esse ano você já perdeu muita coisa, não perca a sua salvação. E parece, ontem elas chegaram aqui, eu falei, vocês foram evangelizar ou vocês foram para a academia? Estavam todas suadas. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Não, é que você mandou a gente ir lá num farol que é uma ladeira. Então a gente subia e descia. Falei, desculpa aí, eu não sabia que era uma ladeira lá. É porque é o farol que sobe essa rua aqui, né? Falei, entrega naquele farol, porque a pessoa já pega o panfleto, já passa e já vê a igreja, né? E o Senhor falou para nós, eu estou na campanha de Gênesis, que a gente, meu Deus, parecia que não acabava essa campanha, até o capítulo 50, terminamos agora, campanha de Gênesis, vamos entrar em Êxodo, e nós estávamos falando e orando, né, Silvio, lá na sala de reunião. E aí o Senhor mostrou para mim que esse lugar aqui vai ser um tanque de Betesda. Vocês sabem o que é tanque de Betesda? É um lugar lá em Israel, que eles vão para Israel, né? Glória a Deus, ano que vem, em junho, né, Luiz? Luiz já comprou a passagem dele aí, em nome de Jesus, glória a Deus. E lá em Israel tem um lugar que chama tanque de Betesda. E esse tanque, a palavra fala que uma vez por ano vinham anjos e agitavam as águas, e o primeiro que entrasse no tanque era curado. Só que o Senhor fala para nós que agora não é mais assim, não é mais uma vez por ano. Aqui vai ser um tanque de Betesda, que como Jesus está aqui, quem entrar aqui, e não importa quantas pessoas, e crerem, serão curadas, serão transformadas, serão libertas. Glória a Deus, porque às vezes a gente pensa, é só em Israel. Não, Jesus não veio só para Israel, Jesus veio para todas as nações. E nós fomos alcançados, como eu falei semana passada, nós temos a descendência de Abraão. Nós somos parentes de Abraão. Olha para quem está do seu lado e fala, nossa, eu não sabia que você era parente de Abraão. Sabe por que você é parente de Abraão? Porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E Jesus é da descendência de Abraão. Se você ler Mateus 1, você vai ver Jesus, filho de Abraão. E nós temos essa bênção sobre as nossas vidas. Mas para seguir Jesus, tem que ter coragem. Fala assim comigo, para seguir Jesus, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, irmãos. Vai ter que ter alguém da família para falar, eu vou seguir. E aí através dessa pessoa que vai estar decidida a servir a Deus, outras pessoas vão atrás dela. Né? Quantas famílias que a gente vê que é assim, um vai lá, decide, eu vou servir, aí de repente os outros veem que é bom, veem que a pessoa está sendo transformada. Igual um casal que está vindo aqui lá de Osasco. Está vindo uns 4 casal de Osasco aqui. Ô, glória a Deus por Osasco. Né? Hoje de manhã veio os osasquenses aí. Eles vêm de manhã porque senão à noite eles não aguentam. Só o Denis que é mais Tiago, né? Glória a Deus. Que esse daí, se mandar ele para o Alasca, ele vai. Mas, aqui o casal, né, Fran, falando de manhã para Fran, fala assim, nossa, Fran, como meu marido mudou depois que ele começou a vir aqui na igreja. Foi ou não foi? Foi. Isso, aí eu fiquei tão feliz quando ela me contou esse testemunho. Falei, nossa, ele mudou da água para o vinho. Porque Jesus faz isso. Aí quando a família vê, a família também quer saber o que aconteceu com essa pessoa. Que ela era assim, desse jeito, agora ela está mudada, ela está transformada. A pessoa quer começar a saber. E Tiago, na reunião familiar, pesou a ousadia. Fala comigo, pesou a ousadia. Tiago, ele quis correr o risco. Porque quando Jesus falou que era o Filho de Deus, me siga, era um risco ele seguir Jesus. Se nós fôssemos falar, quem trabalha aí na área de ensino, tem algum professor aqui? Tem algum professor, professora? Amém, que Deus abençoe. Então é assim, se a gente fosse falar na área do ensino,
todos os rabis das sinagogas, dos sinédrios, eles tinham o carimbo do MEC, Jesus não tinha. Jesus não tinha o carimbo do MEC. E aí, você segue um cara que é pós-graduado, MBA, que tem a faixa, que tem o símbolo da aprovação dos judeus, ou você segue um cara que ele é simples, anda na praia e começa a chamar só os caras mais simples? E aí o Tiago falou, não, eu quero esse cara, eu quero andar com esse cara, sabe por quê? Porque todos os outros que eu olho, são pessoas que têm sabedoria, são pessoas super inteligentes, são pessoas que seguem a lei de Moisés, só que eles têm uma lei, que nem eles mesmos conseguem cumprir aquilo que eles falam, mas esse não, esse ele fala, e ele fala com propriedade, ele fala, e junto com ele, tem sinais, eu tenho visto, ele tem multiplicado pães, ele tem curado os paralíticos, ele tem curado os cegos, eu quero andar com esse cara. E aí, ele tem a conversa, e Zebedeu falou, mas filho, nós fizemos, eu e sua mãe fizemos de tudo para você ter uma segurança, você e seu irmão João, agora você vai largar aqui a pesca, não foi isso que nós lemos aqui? Jesus chama ele larga o seu pai, junto com os seus empregados, os empregados do pai dele ficaram lá, e ele e o irmão dele saíram para seguir Jesus. A preocupação do pai naquela hora, mas o que valeu foi o entusiasmo de Tiago, porque ele teve coragem, porque ardeu no coração dele, e tem coisas que nós não precisamos de uma prova, a prova é que nós estamos nos sentindo bem aqui, a prova é que o nosso coração tem ardido aqui, a prova é que o Espírito Santo está aqui, nós não temos a maior igreja, aliás aqui em frente tem uma muito maior do que a nossa, mas o fogo arde aqui nesse lugar, o fogo arde aqui nesse lugar, eu não idealizo uma grande igreja, eu não idealizo um grande templo, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens, o templo de Deus somos nós. 1 Coríntios capítulo 6, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e as pessoas acham que o templo é essas vigas aqui, o templo é a reforma que nós fizemos aqui. Não, esse lugar nós consagramos a Deus, para que Deus visite, mas Deus não mora aqui, nem os céus comportam a glória de Deus. Deus nos visita aqui, nós dedicamos esse lugar a Ele. Então Tiago falou, chega, eu não quero a estrutura humana, eu não quero um templo humano, não satisfaz as minhas necessidades, eu saio da mesma forma que eu entrei, chega, saio desse sistema religioso, vou andar com esse cara que está indo na contramão do sistema. Eu falei para a Fran, hoje em casa na hora do almoço, comendo um belo macarrão, domingo, né? Falei para ela, Fran, está sendo muito difícil para mim, porque no lugar que eu aprendi, eu também era sanguíneo, e eu aprendi a falar muito de bênção, então agora Deus está falando para mim, que nós não vamos mais falar de bênção, nós vamos parar de falar do pão, para falar da cruz, aleluia, porque agora a nossa visão, ela não é mais uma visão material, porque eu poderia fazer uma pregação aqui, aonde teria muito mais glória a Deus, aonde teria muito mais palmas, como muitos anos, com os primeiros 5 anos da igreja foi assim, mas agora o Senhor está falando, não, eu quero algo mais profundo, eu tenho algo mais profundo, eu tenho algo que é acima daquilo que o homem pode oferecer, lugar que já está, que já está fazendo dessa forma, já tem um monte de gente prometendo uma bênção, se você for, não vou prometer uma bênção, eu vou prometer a salvação, porque na verdade é isso que importa. Eu tenho falado, Jesus Cristo já está de pé no trono, e Ele está preparando a sua noiva. Quem for noiva vai subir, mas quem não for noiva não vai subir, igreja. Nós precisamos então entender que, como Tiago, é hora de não idealizar uma liderança, de não idealizar um templo, mas idealizar um propósito, e Deus vai fazer você ver o propósito grande que Ele tem. Nós idealizamos tantas coisas, aquilo que é humano tem capacidade de nos fazer feliz, ou de nos fazer ficar tristes. Eu estava brincando hoje de manhã, o mesmo B de BMW, um dia foi um B de Brasília. Quem lembra da Brasília? Eu lembro da Brasília, porque no meu aniversário de 9 anos, tinha uma Brasília no estacionamento do vizinho,
chamava-se Delay. Eu morava lá em Santo Amaro, numa travessa da Avenida Cupecê. E eu era pequeno, passei uma infância ali, eu, minha mãe, meu avô tinha uma barraca de limão na feira, que não faltava em casa era limão, você podia ter certeza. E eu lembro que no aniversário tinha essa Brasília e todo mundo pulando o tanque, um pulava o tanque, outro pulava o tanque. Quando eu fui pular o tanque, bati a cabeça, a testa, abriu, no meu aniversário, abriu a minha testa, fui pro hospital, tomei vários pontos, tem uma marca até hoje. Nunca me esqueço da Brasília, do vizinho. Mas que momentos felizes. Minha mãe bateu a Brasília do vizinho, agora que eu lembrei. Também foi, posso dirigir? Ele, pode. Ela foi, pum, no muro. O mesmo F de Ferrari é um F do Fusca. E quantos momentos bons que as famílias viveram nos seus Fuscas. E muitas vezes agora, a gente só quer a Ferrari porque é Ferrari. Mas antigamente, as pessoas só queriam um carro de 2 rodas que as levassem. Mas hoje, sabe por que tem muita gente em depressão? Porque elas querem ser o que elas não precisam ser. Elas querem aquilo que a televisão vende. Porque novela boa é só na Globo. Ah, vai dizer que você não assistiu a Usurpadora. Não passou na Globo. Vai dizer que você não assistiu a Maria do Bairro. Carrossel. Chaves. Não estou fazendo propaganda do SBT, não estou ganhando nada para isso. Eu só estou falando que às vezes não é a regra, a exceção, muitas vezes ela vai fugir à regra. Entendeu? A exceção, às vezes a gente cria um padrão e aquele padrão, que nem padrão de beleza. Ah, essa pessoa que é feia, aquela ali é bonita. Quem te falou isso? Quem te vendeu isso? Ah, o Fashion Week, pastor. O Fashion Week mostra o padrão das meninas, tudo com anorexia. Né? Morrem pela beleza. Isso daí é de Deus? Deus criou a gente, tudo bem que a gente tem que se cuidar, não estou falando aqui que você tem que ser um trapo, né, como muita gente fala também. Você tem que se cuidar, mas você não pode ir para o extremo também de acabar com a tua saúde. Posso ouvir um amém das meninas? Porque estão vendendo que tem que ser assim, eu tenho que parecer uma modelo. Você não tem que parecer uma modelo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus, você tem que parecer com o teu Criador. Para de se preocupar um pouco com a tua aparência, se preocupa mais com o teu espírito. Porque por fora você parece que você está bem, mas por dentro você está sendo destruído todos os dias. Você está sendo consumido. Quantas dessas meninas, não só meninas, mas rapazes também, preocupados tanto com os músculos. Mas a cabeça, ó o cérebro, o tamanho de um grão de mostarda. Até o grão de mostarda é melhor, porque depois que você planta, ele se torna a maior árvore que existe. Por isso que nós vemos as pessoas hoje matam por nada, sim ou não? Você vê as reportagens aí, a cada loucura. Uma pior que a outra. E Jesus falou que isso aconteceria nos últimos dias. Filhos que matariam pais, pais que matariam filhos. Haveria peste. Você acha que essa pandemia que aconteceu foi obra do acaso, realmente o chinês. Mas já estava escrito em Mateus 24. É que a gente não dá crédito à profecia que está aqui. Mas tudo que Jesus falou, irmão, não duvida, está acontecendo. Não tem uma palavra que Jesus falou que vai passar, porque ele disse assim: poderá passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus está nos alertando. A resposta, todas as respostas que nós precisamos, está aqui nessa palavra. E a gente tem que quebrar esse tipo de padrão. Agora tá esse negócio, se não for numa televisão de 1000 polegadas, eu não sou feliz. Meu irmão, misericórdia. Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente assistia naqueles bitelão, aquelas televisão de preto e branco, e que para às vezes ficar colorida, a gente colocava um bombril na antena, ou alguém subia no telhado e a gente falava: para a direita, não, ficou ruim, não, agora ficou bom, peraí, a pessoa ficava assim, quase caindo do telhado. Mas a gente era feliz. Nem sempre o glamour é o que vai te trazer felicidade. Às vezes a simplicidade vai te trazer mais alegria do que o glamour. Às vezes uma casa pequena, com uma comida simples, com paz, é melhor do que uma mansão, com um banquete cheio de brigas. Por isso que a gente vê as pessoas vazias. Agora nós temos a coisa mais preciosa nas nossas vidas, é que Deus escolheu cada um de nós para habitar em nós.
Essa é a grande revelação, que você tem que entender o quanto você é importante. Olha para quem está do seu lado e fala: você é muito importante para Deus. Mas depende da nossa fé, depende da nossa crença. Por que Deus é grande para uns e pequeno para outros? Não é que ele é grande o tempo todo, Ele é bom o tempo todo, Ele é abençoador o tempo todo. Deus não tem limites para nós, mas nós podemos limitar Deus na nossa vida. Diga assim: Deus não tem limite para mim, mas eu posso limitar a Deus na minha vida. Então, irmão, o que você tem que escolher hoje é andar com Deus, como Tiago escolheu. Tiago não pensou, porque já dizia a minha avó: quem pensa, não casa. Aí Jesus falou assim, ó, teve uma reunião no céu. Pega, ó, viu, Alan? O Alan que está aí enrolando, parece pensando que a Mariana é carretel de linha, que fica enrolando, né? Vai casar em nome de Jesus. Porque eu já falei que eu vou pagar metade desse casamento, mas você vai casar. Teve uma reunião no céu, aí o pai falou assim: quem é que vai lá para a terra para morrer na cruz pela humanidade? Jesus falou: eu. Só que só tem um pedido, pai. Deus falou: qual? Não me peça para casar. Casar eu não caso. Não é fácil. Como que eu falo também, quem pensa muito não se batiza. Sim ou não? O batismo e o casamento são contratos, né? São contratos, porque a partir do momento que você se batiza, você está falando o quê? Agora eu tenho um compromisso com Deus. Quando você casa, você não fala: agora eu tenho um compromisso com essa mulher. É ou não é verdade? Então aí, a partir daquele momento, acabou. Você agora vive para aquela mulher vive para você. Eu já fiz uns 40 casamentos. E se há uma pergunta que eu não faço no casamento, é se tem alguém contra. Porque sempre tem uns doidos para levantar no meio do casamento. E também não provocarei a dúvida daqueles que estão se dispondo a... Eu não provoco o pensamento deles naquela hora. Que se pensar muito, vai desistir. Mas, no fundo, Satanás, ele quer colocar esse sentimento de que o casamento é horrível, que você fica preso e tudo mais. Mas, na verdade, porque ele sabe que o casamento é o sonho de Deus. A família foi estabelecida por Deus. O plano perfeito de Deus é a família. É por isso que Satanás, ele quer destruir as famílias. Mas o sangue do Cordeiro está na tua casa. Da porta mais simples até a porta mais sofisticada, como nós cantamos aqui, o anjo da morte não entra e não toca. E eu profetizo: o anjo da morte não entra e não toca na tua casa. O anjo da morte não entra e não toca nos teus filhos. Não haverá encantamento, não haverá obra de macumbaria, porque eu sei que muita gente aqui está sofrendo com obras de macumbaria, mas está sendo quebrado hoje. Está sendo quebrado hoje. Está sendo quebrado hoje. Fala: está sendo quebrado hoje. Toda obra de feitiçaria. Tiago, então, ao decidir, ele estava tomando posse de todas essas bênçãos. Ele estava tomando posse de todo o reino de Deus. E hoje você veio aqui porque o Senhor quer o entusiasmo da tua vida. Amém? Fala assim: Senhor, se eu estava desanimado, põe o teu entusiasmo na minha vida. O significado, presta atenção, o significado da palavra entusiasmo: que se entusiasma, que é intensamente ou exageradamente dedicado a algo, que é tomado de um arrebatamento, de admiração por alguém ou por algo, ou podemos chamar essa pessoa entusiasta também de fanática, ou seja, determinado naquilo que quer. E eu declaro em nome de Jesus que se você estava assim, meio em dúvida, você vai sair daqui hoje determinado naquilo que você quer para a tua vida. Você não vai ter dúvidas mais de que Jesus ressuscitou dos mortos. Você não vai ter dúvidas mais que Ele morreu pela tua vida porque Ele te amou primeiro. Você não vai mais ter dúvida de que aqui é o lugar que Deus vai te plantar para você frutificar. Aleluia! Se você está como uma raiz, porque é impressionante, as árvores, você não tem noção do que é a natureza, né? As árvores, quando elas começam a ficar muito secas, as raízes começam a procurar água.
Parece que anda, as árvores andam, as raízes começam a procurar a água, e quando elas encontram, elas aí tem vida. E o Senhor está falando, as tuas raízes estavam assim, as tuas raízes estavam secas, mas agora aqui é um lugar das águas, aonde você vai ser revigorado nas tuas forças, aonde você vai sentir que aqui você tem vida, porque Jesus disse, eu sou a vida, e aqui você recebe vida hoje no teu interior. Mas Tiago, ele tinha uma personalidade que também tinha a parte ruim, ao mesmo tempo que ele era decidido, que ele era sanguíneo, que ele não pensou duas vezes, que ele correu risco, ao mesmo tempo ele tinha que saber lidar também com as perseguições e com as injustiças. Como é difícil nós, como servos de Deus, muitas vezes a gente lidar com os intempéries da vida. Nem sempre nós viveremos a justiça no momento que queremos viver. Nem tudo serão pétalas de rosa, nem tudo serão mil maravilhas. Às vezes nós vamos ser rejeitados, às vezes nós vamos esperar um sim, e a gente vai receber o quê? Não. E Tiago, quando ele vai com esse ímpeto, ele falou, não, agora ninguém me vence, agora eu estou do lado do maior líder que já existiu, esse cara aqui é a minha garantia da vitória. Só que às vezes para chegar na vitória a gente vai passar por momentos de perseguições. E Jesus queria ensinar aos seus discípulos isso, que eles tinham que estar preparados para as adversidades. Eles tinham que estar preparados para as perseguições. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 10, no versículo 14. Eu estou terminando já. Mateus capítulo 10, versículo 14. Quem achou? Nossa, pastor, espera um pouquinho. Vou esperar, vai. Quem achou? E se ninguém vos receber, leia, e nem escutar as vossas palavras, vocês acharam? Então leia. Saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Leia o 16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Leia. Vos açoitarão nas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunhos a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão, leia agora o 21, e o irmão entregará à morte o irmão, o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Odiados, leia 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que eu venha. Leia o 24. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo maior do que o seu senhor. Leia o 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai da família, quanto mais aos domésticos. Leia o 34 agora, pula para o 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Cara, não é possível. Tiago, não, parece que nesse dia Tiago dormiu no culto. Tiago dormiu, porque... Por quê que a gente chega nessa conclusão? Porque no primeiro desafio em que ele foi rejeitado, ele não aceitou a injustiça. Em Lucas, no capítulo 9, agora abre em Lucas capítulo 9, para você ver o porquê que Tiago não aceitou. Lucas capítulo 9, versículo 51. Você vai ver o porquê que ele não aceitou. Diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, manifestou o firme, Jesus, falando de Jesus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, diga Jerusalém, e mandou mensageiros à frente deles, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, diga samaritanos,
para lhes prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, leia o 54, e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias fez? Leia o 25, ou 55. Voltando-se, porém, respondeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvar. Até aqui. No momento em que foi confrontado, já deu pitizinho. No momento em que foi rejeitado, já falou: cadê? Você não falou que ele era poderoso? Quer que a gente peça fogo para matar esses homens? Por que aconteceu isso? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Havia uma rixa. O samaritano era uma mistura de um povo com os judeus. Então eles diziam, tinha um judeu da gema e tem um judeu falsier. Então, como tinha essa rixa, os samaritanos diziam que se devia adorar no Monte Gerazim. Por isso que quando Jesus encontrou com a mulher samaritana perguntou: Mestre, os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui nesse monte, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Jesus falou: mulher, vai chegar o momento que não vai ser nem aqui em Gerazim e nem em Jerusalém. O Pai vai procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus tinha uma obra na vida dos samaritanos. Mas quando Tiago e João vão lá, Jesus falou que ia para Jerusalém. Para ir para Jerusalém, tinha que passar por Samaria. E aí Jesus pede o quê? Para eles irem na frente, para pedir o quê? Uma hospedagem. Porque a viagem era longa, ele precisava descansar em algum lugar. Ele falou: então eu vou descansar em Samaria. Quando os Tiago e João chegam em Samaria, para conversar com seus meio-irmãos, os meio-irmãos falam: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês nunca gostaram da gente, agora você vem. Sabe aquela pessoa, né? Que quando ela não está precisando de você, ela vira a cara. Na hora que você começa a ficar bem, de repente você recebe a ligação, o WhatsApp. Parece que elas têm um cheiro que você está ficando bem. É ou não é verdade? Desaparece quando você está mal. Não te ajuda em nada. Mas na hora que você está começando a melhorar, vem atrás de você. Aí quer o quê? Quer que você fale: ai, nossa, como eu te amo. Samaritanos, o que vocês querem aqui? Não, ninguém vai pousar aqui não. Quem é esse cara aí? Jesus, Não, que Jesus, o que nós queremos aqui, o nosso pai mandou adorar aqui, que Jerusalém. Vocês vão para Jerusalém, não adianta mentir que a gente já sabe. Aí Tiago ficou louco da vida. Como que pode rejeitar o nosso mestre, Jesus? Aí, quer que, Senhor, me dá o poder de Elias, eu vou pedir o fogo agora, eu vou matar todo mundo. O fogo na Bíblia representa juízo. Diga assim comigo: juízo. Então quando ele pede o fogo, ele está falando assim: julga logo Samaria. Só que não é no momento do julgamento. Jesus falou: eu não vim para matar, eu não vim para condenar. Não é esse tempo, vai chegar o tempo do juízo. Mas ainda não é, Tiago. Aí Tiago já ficou todo sentidinho. Jesus deixava Tiago. Jesus não limitava a autoridade de Tiago. Você vê, Jesus gostava que ele era entusiasmado, Jesus gostava que ele era sanguíneo, Jesus gostava da personalidade de coragem que ele tinha, mas na hora que teve que podar, também ele teve que aceitar o podar de Jesus. E tem horas que Deus deixa a gente fazer, Deus deixa a gente tomar certas decisões, Deus deixa a gente se aventurar em algumas coisas, Deus deixa a gente conquistar, Deus deixa a gente fazer, Deus nos abençoa, mas tem horas que Deus vai dizer: não! Nossa, tá vendo como é difícil pregar a palavra assim, Fran? Até agora estava todo mundo... Tem horas que Deus vai dizer: não! Tem horas que você fala: Deus! Como a Fran hoje confessou o pecado. Eu falei para ela: tem horas, Fran, que tem gente que vem pegando o juízo. Ela falou: de vez em quando eu peço juízo para você. Inclusive, sexta-feira ela estava passando roupa e ela estava lá pedindo juízo para mim. Ela pensa que eu não sei, mas os olhos estavam lá. Mas glória a Deus que o meu advogado falou: não, que ela já quer me julgar agora. Manda ele para o fogo do inferno, Senhor. Desgramado, que não me valoriza. Irmão, minha orelha vai ficar vermelha, eu estou pensando que são os inimigos. É a minha mulher. Aqui nós temos um advogado hoje. Se eu errar em alguma coisa, pode me corrigir.
Quando você vai procurar um advogado, que você tem uma causa, é porque você está se sentindo o quê? Injustiçado em alguma coisa. Aí você procura o advogado, vai sentar com ele e vai falar, você pega a minha causa. O advogado vai pegar e falar assim, mas por que você quer processar? Qual que é a injustiça que você está vivendo? Aí a pessoa vai falar para o advogado a injustiça. Se o advogado for bom, ele vai pedir que a pessoa dê bons motivos e dentro da lei vai ver se ela realmente tem o direito de ter esse processo. Porque tem advogado que é ruim e que entra em qualquer processo, aí depois, além de perder, a pessoa ainda toma invertida e ainda tem que pagar. Estou errado até agora? Aí no momento em que o advogado, vamos supor, já viu que realmente a pessoa tem direito de querer aquele processo, que ele pega aquele processo, não é no mesmo dia que a causa vai ser julgada, ou é? Ainda mais no Brasil. Ele vai pegar toda aquela documentação, tem que mandar toda a documentação, ele tem que ver aonde ele está amparado na lei, ele vai procurar um fórum da sua confiança, um fórum que de repente as coisas vão acontecer mais rápido, que ele sabe, porque tem uns que trava mesmo, e ali, depois disso, quando vai demorar um pouco, o processo vai ter que chegar no juiz. Quando esse processo, que ele for chamado lá para audiência, ainda vai ter uma audiência para decidir se aquilo lá foi uma injustiça. Depois da primeira, às vezes, vai ter uma segunda audiência. Depois da segunda audiência, às vezes vai ter uma terceira audiência. Na terceira audiência ainda as partes vão brigar, e aí vão tentar chegar num acordo. Não é assim. Julga, o Tiago falou, Senhor, manda fogo e julga agora. Jesus falou, Tiago, você não está entendendo o que é juízo. Você não está entendendo o que é julgamento. O samaritano rejeitou agora, eu sei que ele foi injusto com você, mas eu não vou julgar isso agora. Vai ter o tempo certo. Se eu julgar, eu vou matar, eu vou tirar a oportunidade do arrependimento deles. Ainda deixe o processo rolar. Vai chegar o momento certo em que eu vou julgar, mas não é agora. Está fazendo sentido para você? Tem coisas que você já apresentou para o teu advogado, só que todo dia você fica falando, ainda não julgou, eu vou desistir, eu vou voltar atrás, não vou mais para a igreja, pastor Éder não prega, não sei o que, abençoa todo mundo abençoado do meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não sou atingido, cansei, faz biquinho, não vou mais comprar lanche na cantina, que se dane as meninas da cantina, não toco mais na igreja, não intercedo mais, não vou mais frequentar, só vou na quarta, não vou, agora eu vou só no domingo. Como se isso fosse acelerar o juiz. Mas o juiz não vai julgar quando você quer. O juiz vai julgar quando ele achar que tem que julgar. Calma. Para de querer queimar o irmão assim rápido. Julga, Senhor. Sabe por que Deus não julga às vezes coisas que a gente pede para julgar? Porque se ele julgar agora, até a gente sofre junto. Analisa a sua vida. Se Deus quisesse que você, se Deus ouvisse a sua oração para fazer a justiça que você quer, será que você estaria livre também do juízo? Nenhum de nós. Então, nós precisamos esperar o tempo certo. Esse advogado é bom. Fala assim comigo. Esse advogado é bom. O nome dele é Jesus. Ele não perde uma causa. Uma causa ele não perde. Mas calma. Fala para o seu irmão, calma. Para de querer mandar fogo do céu. Senhor, queima a língua daquela bruaca que está falando mal. Calma, irmão, calma. Senhor, que aquele irmão que falou mal de mim bate o carro no poste. Calma, irmão. Outro dia eu vi uma pessoa falar isso. A pessoa saiu da empresa e falou assim, tomara também que bate o carro no poste. As pessoas são cruéis. Calma, irmão. Se Deus fosse fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, não estaria ninguém vivo. Porque às vezes tem dia que você amaldiçoa o mundo, você amaldiçoa o planeta. Você amaldiçoa o pastor Éder.
você amaldiçoa a tua casa, você amaldiçoa a tua mesa, você amaldiçoa os seus filhos. Você não vai ser nada na vida, você é um burro. O que você está fazendo? Trazendo juízo sobre a vida dele. Depois, se ele for burro mesmo, né? Representa o quê? Se você é o pai dele. Tiago teve que aprender a ser injustiçado. Tiago teve que aprender a ser um discípulo de Jesus. Tiago teve que ler. Acho que ele foi lá no Facebook daquela época e foi assistir o culto de novo para ver essa passagem que Jesus falou: vocês serão odiados por causa do meu nome. E eu falo para você, servir a Deus não é fácil. Às vezes parece que é fácil, não é fácil. Quando você carrega a bandeira de Cristo na sua vida, você já vai começar a incomodar. Se você chegar em qualquer pessoa lá fora e falar de Deus, as pessoas vão aceitar. Chega lá e fala Jesus, pronto, as pessoas já te odeiam. Não gosta de crente, não gosta de igreja evangélica, sai daqui. O nome Jesus incomoda para muitos, mas para muitos ele representa a salvação e tudo que a pessoa precisava receber naquela hora. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor, interessante. Só para terminar, sabe o que aconteceu naquela cidade onde Tiago queria que Deus mandasse fogo? Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a palavra fala que um diácono chamado Filipe foi lá nessa cidade, pregou para todo mundo, eles ouviram a palavra e todo mundo, quase toda a cidade se converteu a Jesus. Se naquela hora que Tiago queria mandar o fogo, o juízo, Jesus aceitasse, o que seria daquela cidade? O que seria? Aquele não era um não temporário. Haveria um sim eterno para eles. Tem nãos que são temporários. Tem portas que se fecham aqui para abrir outras maiores daqui a pouco. Tem rejeições que hoje a gente não aceita, que na verdade vai ser um impulsionamento para o plano de Deus se cumprir nas nossas vidas. Mas você está teimando, você está muitas vezes esperneando, porque Deus não está fazendo do jeito que você quer, porque você acha que não está acontecendo nada, mas o advogado está trabalhando todo dia, está trabalhando nas suas causas, está trabalhando nas suas demandas, está analisando o seu processo, está vendo se você tem direito, se você também está em obediência aquilo que são os preceitos dele. Se você tiver direito, ele vai julgar, mais cedo ou mais tarde você vai ganhar essa causa. O que Deus procura em nós é o entusiasmo de Tiago, mas Ele quer nos tratar para que saibamos que haverão momentos em que esse entusiasmo tem que ser ponderado, para ele não virar uma ansiedade e muitas vezes nos roubar. Foi tão sério esse entusiasmo de Tiago, que a mãe dele, que se chamava Salomé, em determinado momento ela chega em Jesus e fala assim para Jesus: Jesus, vem aqui. Igual quando tem gente que me chama de lado: pastor, vem aqui que eu vou falar com vocês. Quando me chama assim, eu já, né? Jesus, é o seguinte, ó, os meus filhos, você sabe, né? Nós somos influentes, é meu marido. E aí, ele está andando com o Senhor. Tem como, lá no reino do... Olha que a mulher, olha que loucura. Lá no reino do Senhor, quando o Senhor estiver lá, na tua glória, tem como colocar um filho meu para sentar do seu lado esquerdo e o outro do lado direito? Eu não quero mais nada na vida, né? Então, pede uma coisa mais simples, né? Não, eu só queria que um sentasse do lado esquerdo e o outro sentasse do lado direito. Só que tenho absoluta certeza que ela não teve essa ideia brilhante sozinha. Tiago ficou: mãe, vai falar com ele lá, porque eu estou seguindo ele. Agora eu não quis mandar fogo lá em Samaria, então já garante o meu lugar lá perto dele, lá no reino, bem do lado. Não quero que ninguém sente do lado dele, eu quero sentar do lado direito, se possível. Aí ele vai inflamando todo dia: mãe, vai lá e fala. Mãe, sabe aquele filho que pede um negócio para você e quando você não dá, fica lá: pai, você não vai me dar? Filho, pai, você não vai me dar? Pai, aquele dinheiro, não sei o quê. Aí Jesus fala: vou falar uma coisa para você. Primeiro, seu filho pode beber o cálice que eu vou beber? Porque para sentar do meu lado lá no reino, tem que beber o cálice. Só que ele não conseguiu nem levar um não. Ele não conseguiu nem passar por uma adversidade. E você agora quer que ele senta do meu lado?
quando Jesus fala desse cálice, um dia eu vou fazer essa pregação só do cálice. Não é o cálice da ceia não, esse é uma bênção. Que a semana que vem, aliás, tem Santa Ceia. Mas é o cálice que Jesus fala, é um cálice de sofrimento. Nesse momento que ela pede isso, Jesus falou, tá bom, mas você tem noção que seu filho vai ter que tomar um cálice, o mesmo cálice que eu vou tomar? Que cálice é esse? Eu vou sofrer. Você está me pedindo algo, porque lá no céu é assim. O lugar que você vai sentar depende da sua entrega e das suas renúncias aqui na terra. Tiago teve mais qualidades do que defeitos. O entusiasmo dele foi mais produtivo do que negativo. Porque depois quando Jesus faz essa declaração, a mãe dele, óbvio, foi falar para ele, ele falou que você tem que tomar um tal de um cálice aí. Que cálice que é? Qual que é? Um cálice de Santa Ceia? Toma agora, manda ele me dar agora. Não, é que você vai ter que morrer por ele. Morrer? Só que Tiago era tão sangue nos olhos, que na Zona Leste já fala assim, para você entender. Tiago era tão sangue nos olhos, que Tiago falou, então já agora, o que tem que fazer? Tem que morrer? Então eu vou começar a falar eu sei que ele está sendo perseguido, quem anda com ele vai ser perseguido, quem anda com ele vai ser odiado e pode até ser morto. Então agora, o que Tiago fez? Tiago acelerou, Tiago acelerou. Tiago, ele é daqueles que fala, eu capoto, mas não breco. Então já que é para tomar esse cálice bendito, eu vou tomar logo. E ele foi o primeiro apóstolo que morreu. Lá em Atos dos Apóstolos, fala que um tal de um rei Agripa ficou morrendo de raiva dele, porque ele ficava falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. E esse rei Agripa fala, quem é esse cara aí que fica falando toda hora? Já falei que eu não quero falar desse nome aqui. E Tiago falando de Jesus, manda trazer esse Tiago aqui agora. E aí, você vai continuar falando desse homem? Aí Tiago falou, é agora que eu vou tomar o cálice. Era meio louco, né? Eu vou tomar o cálice. Você vai falar, se você falar, eu vou cortar a sua cabeça. Tiago falou, mãe, tô indo, hein? Vou sentar do lado dele lá, hein? Não sei se vai ser do ladinho, mas perto eu vou estar. E Tiago vai e mantém a pregação. O rei Agripa manda cortar a cabeça dele. Ele morre, é o primeiro apóstolo que morre. Porque ele foi entusiasmado até o final. Para não dizer o outro significado da mesma palavra, que é fanático. Você pode escolher ser um simples espectador, ou você pode escolher hoje aceitar o chamado que Deus tem para a sua vida. Que essa palavra realmente possa entrar no teu espírito. Para que você hoje nós falamos de muitos ambientes. Nós falamos do Sinédrio, nós falamos dos judeus, nós falamos daqueles que conversaram preocupados com um bem-estar momentâneo, e nós falamos de Tiago, que rompeu com todos e com todos e falou, a partir de agora eu conheci a vida eterna, e eu sei que a vida eterna só está em Jesus Cristo. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor, que Ele é santo. Curva a sua cabeça. Talvez você pergunte, pastor, mas como o Tiago teve certeza que Jesus era quem estava dizendo ser? Quando Jesus fala que Ele é, Ele não precisa provar. Porque quando a gente anda com Ele, a gente sente a presença dEle. Você pode ir em muitos lugares, você pode frequentar muitos ambientes. Só que quando você chega perto da vida, é diferente. Você pode frequentar muitas religiões. Talvez você pode até ter tido alguma experiência, porque Deus é um Deus que Ele vê o coração das pessoas e Ele age independentemente do lugar que a pessoa está. Mas quando você recebe um milagre, é só um milagre. Quando você anda do lado da vida, tudo muda. Tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a ser diferente. Aí você fala, nossa, isso aqui é muito melhor do que o carro que estão prometendo. Isso aqui é muito melhor do que a casa que estão prometendo. Isso aqui é muito melhor do que a vida financeira que estão prometendo que Deus vai dar. Andar do lado dele supera
qualquer benefício humano. Só dessa forma que nós vamos entender o porquê Tiago se deixou degolar. Podia ter se escondido. Os outros apóstolos morreram depois porque eles pregavam, mas eles pregavam mais discretamente. Tiago não. Tiago foi na frente de todo mundo, correndo todo o risco, e entregou a sua vida por aquilo que ele acreditava. Às vezes a gente ainda não deu o nosso melhor para Deus. E qual que é o teu melhor para Deus hoje? Pergunta assim para você mesmo agora. Para você mesmo, com seus olhos fechados. Fala assim, Deus. Fala assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Sabe qual é a resposta de Deus para você hoje? Para todos vocês que estão aqui? Deus está falando,